Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais essa nossa conversa. Eu sou Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo precoce. Estou aqui com a Cibele. Sou Cibele Caldas, sou fisioterapeuta, pedagoga e analista do comportamento. E nós estamos aqui hoje também com dois convidados. Vamos nos apresentar? Eu sou Carolina, médica psiquiatra da infância e adolescência. E eu sou o Rodrigo Batista, eu sou médico pediatra, sou esposo da Carolina. E nós estamos aqui em Sinop, né, na nossa clínica em parceria com a Tati Chocair. Nós estamos aqui, inclusive, para a inauguração do Instituto Tintim, que é uma novidade, a gente vai falar mais tarde. E hoje a gente aproveitou para bater um papo com o pessoal que é de referência aqui da região, para a gente discutir um pouco mais sobre desenvolvimento, sobre família, sobre o cotidiano dessa área da saúde, da reabilitação, que é uma área que interessa muito o pessoal que acompanha muitas vezes a gente, e acho que vai ser interessante a gente conversar um pouquinho mais. Sem dúvida. Com quem que a gente começa? Manda. É, acho que nós já discutimos algumas coisas, algumas vertentes interessantes, né? E eu vejo que essa área, por exemplo, da pediatria, até uma coisa que a gente estava conversando mais cedo, é diferente a forma com que a gente acaba abordando. Por exemplo, eu venho aqui e vou fazer uma observação, juntar uma equipe para fazer uma avaliação de uma criança, é pontual. Uhum. Eu venho, faço um rastreio, eu ainda não tenho aquele vínculo cotidiano com a família, mas muitas vezes na pediatria eu vejo que é uma situação muito delicada. Se acompanha aquele menino desde bebê. A família não está percebendo, às vezes, nada de alteração de desenvolvimento, e você vai vendo aquele comportamento aparecendo, vai vendo alguma coisa de diferente. Como que é isso para o pediatra? Porque o vínculo de vocês é muito diferente com as famílias. Exatamente. Eu vejo assim, né? Por exemplo, na pediatria, exatamente isso que você falou, né? A gente faz um acompanhamento que às vezes é literalmente da barriga da mãe, né? Nasce, você vai acompanhando, vai passando Uhum. por todo esse processo, e aí nesse caminhar, às vezes você começa a ver, né, algumas alterações que chamam a atenção. Muito por isso que você falou, você vai criando esse vínculo com a família. Uhum. A família muitas vezes não quer enxergar algumas coisas, até mesmo pela, né, vivência, acha que está tudo normal, é o desenvolvimento, é o crescimento mesmo. Uhum. Mas aí você, né, acaba vendo realmente alguns sinais ali que podem chamar a atenção. Eu falo muito assim, na pediatria é essa porta de entrada, né? É o primeiro contato que você tem realmente com alguma alteração, alguma modificação naquele desenvolvimento neurológico da criança. E aí é isso, é aquele momento que você, olha, enxergamos algo diferente, entendemos que tem algo diferente. Talvez realmente a maneira de você falar com a família, por você ser aquela pessoa que acompanha, às vezes a resposta é um pouco melhor, eles aceitam um pouco Uhum. melhor, Já tem já confiança também. confia, poxa, Uhum. realmente, né? Poxa, ele está acompanhando há tanto tempo, né? Realmente o que ele está Uhum. falando talvez seja algo, né, que a gente tem que levar em consideração. É, e aí é isso, aí a gente acaba, né, encaminhando, né? Ou seja, Uhum. vamos mandar agora pro profissional, pro especialista, para quem realmente vai conseguir acompanhar de uma maneira melhor. E aí foi isso que você falou. Talvez nesse primeiro momento em que a gente encaminha para o especialista, é a hora que, opa, tem Tá querendo. aquela primeira resistência, né? A Uhum. primeira resistência começa aí, né? Porque tem um apego até, né? Exato. Né? Agora eu fico pensando nas fases do luto. Muitas vezes você tem a negação, Aham. você tem a raiva. Uhum. E a raiva, às vezes, é de quem tá apontando o dedo na ferida que eu não Exatamente. queria muito, né? Exatamente. Você já passou alguma situação inusitada com alguma família que você estava acompanhando, essa família negou esse diagnóstico? Sibeli, eu acho que isso é a coisa mais comum que acontece, assim, por exemplo. Eu acho assim, uma coisa que eu acabo vendo muito no consultório, por exemplo, atraso de fala, né? Você vê um atraso de fala, e nesse atraso de fala você vê que alguns outros sinais ali que chamam a atenção, né, para você pensar em algum diagnóstico. Isso que o Thiago falou, né? Às vezes, por exemplo, você dá esse primeiro, né, essa primeira fala para a família. Uma coisa que acontece muito é eles buscarem uma segunda opinião. Uhum. Então, Hum, confia muito em você, né? Você acompanhou esse tempo todo, você é o pediatra da família, mas, pô, será que realmente é isso? Uhum. Deixa eu procurar uma segunda opinião. E isso já aconteceu, sem dúvida alguma. Né? Eu sei de situações como essa de procurar uma segunda opinião. E às vezes deixa eu procurar uma segunda opinião que talvez case mais com o que eu gostaria de ouvir. Exatamente isso, Isso exatamente é isso. complicado. Principalmente eu acho que você convivendo com uma esposa que trabalha na área da psiquiatria, que tem mais contato com crianças com autismo, acho que você tem uma sutileza maior para esse Com certeza, diagnóstico, né? com certeza. Então, às vezes a sua família até pode buscar, mas eu sempre falo, né? Falo, olha, se ele tiver autismo, ele tem, não Sim. importa quem te fale o contrário. Em algum momento você vai precisar tratar isso, Não né? saber é um problema maior do que o diagnóstico em si. Por Exato. quê?
o diagnóstico ele já existe. Você Uhum. sabendo ou não sabendo. Isso que eu Não saber é um problema muito maior, realmente. não tratar, É, né? porque aí você não Porque trata, se a você não gente faz está falando nada, na de um verdade. pediatra identificando, a gente está falando de uma intervenção Claro. precoce, né? E eu costumo dizer que um diagnóstico ele é sempre muito digno quando ele é verdadeiro, porque ele Uhum. muda o curso de vida daquele indivíduo, seja da criança, do Uhum. adolescente e até mesmo da família. Da Então família, traz né? muitas respostas, às vezes, que não são justificadas, só ficam Uhum. sintomas, sintomas, então esclarece muito. Eu vou citar, Embora mas eu vou roubar sua frase agora, porque ela é muito boa, realmente. O diagnóstico é muito digno quando quando é ele é verdadeiro. verdadeiro. É. Porque ele realmente traz a possibilidade de compreender melhor o percurso, às vezes, mesmo que seja um diagnóstico de uma situação não tratável, mas pelo não tratável, Uhum, Sim, uhum. mas mesmo assim, não, vamos dizer, vamos colocar um caso extremo, é um câncer, é terminal, tá, mas pelo menos eu tenho o direito ao cuidado paliativo. exato. O diagnóstico, quando bem feito, independente de qual ele seja, realmente ele dá a possibilidade de você enfrentar aquilo com dignidade e Uhum. com menos insegurança, com menos ansiedade. E no caso do autismo, com possibilidade de reabilitação de verdade. Exato. A diferença é grande É, a de gente quando não sabe. Eu acho que as famílias têm essa questão da negação. Você percebe ali no desenvolvimento, quando você faz esse acompanhamento dessas crianças, uma tendência maior a um atraso motor desde bebezinho, para diagnóstico? Isso é um fator relevante para você? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque hoje, por exemplo, eu fiz uma avaliação e a mãe disse assim: Olha, mas eu estudo muito Uhum. e eu não vejo nada relacionado a motor a autismo. Eu falei: Olha, tem mudado bastante. Eu acho que as pessoas estão muito mais sensíveis. Então, vamos aproveitar um pediatra que está acompanhando a gente bebê para trazer esse dado, né? Então, como é esse desenvolvimento neuropsicomotor? Você percebe uma associação? Tem ali uma referência maior? Você fica com estado de alerta maior nessas crianças que têm esse atraso ou está na risca? Conta um pouquinho para Sem gente. dúvida, eu falo que é esse grande privilégio pra gente ser casado com uma psiquiatra infantil, porque isso me ajuda muito, né? Porque eu falo que eu aprendi muito com a Carol em relação a isso, né? Porque realmente é isso, né? Por exemplo, é claro que num primeiro momento, eu sempre falo que a minha reação diante de um atraso, especialmente motor, é sempre aquele, bom, vamos observar, talvez realmente alguma coisa pontual, talvez alguma coisa que talvez não vai evoluir, mas é aquilo, chama atenção para que você, essa vantagem de você poder acompanhar mensalmente, estar sempre vendo essa criança, realmente é muito bom. Porque, por exemplo, num primeiro momento eu vi que, né, realmente havia um atraso, mas, poxa, talvez pode ser uma coisa pontual. Mês que vem eu vi que esse atraso ainda persiste, isso não está evoluindo, outros atrasos começam a surgir. Aí realmente é quando começa a levantar aquela suspeita que realmente alguma coisa pode estar acontecendo. Aí que eu acho que é tão legal a gente conseguir avaliar isso por conta dessa intervenção precoce mesmo, né? Quanto mais precoce você avaliar, mais fácil é para você encaminhar, mandar para o especialista, conseguir fazer as terapias, fazer esse Mudar desenvolvimento. Aí você muda completamente o curso da vida dessa criança. É. Nossa, maravilhoso. Hoje nós vimos uma família, e até foi interessante porque eles estavam acompanhando, né? Aí tinha uma neuropediatra, um psiquiatra infantil, e eu ali também, e a Tati, então, psicóloga, então virou uma equipe, né? Uhum. E era um bebezinho de 1 ano e 2 meses, né? E aí falando com a família, e foi interessante de ver, assim, interessante e difícil da situação, evidentemente, Uhum. e o difícil, assim, 1 ano e 2 meses, a família já estava aqui, com uma avaliação especializada especificamente para autismo, realmente o diagnóstico fechou, e a família se sentindo culpada, É. com tendo tido a percepção de já estar fazendo uma avaliação para autismo com 1 ano e 2 meses. Uhum. Aí eu até fiz uma brincadeira com ela, falei assim, olha, seguinte, eu sou pai de 2 com autismo. Eu já trabalhava com autismo na época que eu tive os meus filhos. E eu só bati o martelo e fui perceber para o meu filho com 1 ano e 10. Então, assim, você já está me humilhando muito de estar aqui com 1 ano e 2. Você tá com 8 meses Agora, aí de já. você ainda estar se sentindo culpado, achando que foi tarde, aí tu tá muito. Então, pega mais leve comigo aqui, que Mas Sinop está de parabéns com É. isso, porque eu estive aqui esses 2 dias avaliando e vieram muitos bebês. muitos bebês. E a gente já pensa nessa intervenção precoce, esses ganhos que essas crianças vão ter, como vai ser o desenvolvimento delas, porque antigamente eu ia avaliar, principalmente eu que viajo muito,
Então, viajava e avaliar, e normalmente chegavam crianças para mim com 7 anos, com 8 anos, até os menores tinham 4, né. E aqui nós encontramos muitos bebês. Nós pegamos um bebê aqui de 1 ano e 3, então 1 ano e 2. Então, olha só, Chega bebezinhos, né. chega Chega adulto, né? Você fala muito chega adulto, às também vezes, que não foi, né, diagnosticado durante uma vida inteira, né? exato. Mas isso é interessante. Até me chamou a atenção uma vez a minha secretária veio me perguntar, né? Ela já estava um tempo comigo e aí veio procurar pacientes abaixo de 2 anos, então 1 ano e pouquinho. Doutora, você atende essa idade? Eu falei, sim, eu atendo. Uhum. E realmente entra nesse ponto. Que bonito que as famílias têm buscado. Tem sempre 2 vertentes. Tem aquelas famílias que realmente vêm e que é maravilhoso, porque vem junto com você naquele tratamento, né, você consegue ali encaminhar de uma forma melhor, apesar de ter aquelas famílias que também têm uma resistência um pouquinho maior. Uhum. Mas acho que Mas aqui a aparece. informação está melhor. Sem Eu achei que dúvida, esses sem médicos dúvida. estão mais atentos, né, então eu peguei um relatório muito bom de uma das médicas aqui, né, Carol. Eu não a conhecia e eu tinha elogiado realmente, porque eu disse: "Olha a sensibilidade de fazer a indicação motora, de fazer uma indicação motora correta, né, sendo psiquiatra". Fiquei muito feliz, até eu não sabia, conheci hoje, tive o privilégio, mas um relatório muito bem feito, essas famílias muito bem, assessoradas, entendendo o que que é o diagnóstico. Então, Uhum. eu fiquei encantada, assim, de receber bebês, de receber crianças e essa família entender o que é um diagnóstico de autismo, já chegar entendendo a necessidade da terapia. Então, vocês estão de Eu vou parabéns aqui em devolver o Sinop. elogio, apesar de que porque, assim, é através da informação. Então, todos sabem que recentemente teve um congresso aqui em Sinop e eu tive o privilégio de assistir uma das palestras da Cibele, que trouxe foi a primeira vez que eu realmente tive um contato próximo de alguém que faça uma avaliação da parte da fisioterapia em autista, e aquilo me esclareceu tanto. Uhum. E abre porque, assim, você sabe, precisa, às vezes hipotonia, mas era numa visão diferente, mais ampla, Uhum. da importância. E aquilo me marcou tanto, que é Uhum. como se eu levasse para o consultório, falei: "Não, ele precisa". E Que eu legal. deu assim, tomar Feliz. tempo na consulta e explicando a importância para a família, que às vezes, precisa para psico, óbvio, Uhum. fundamental, Uhum. Uhum. mas tem os outros pontos que a gente sabe também que faz É. parte do Não, desenvolvimento que tem precisa tem estar no criança que tem segmento. uma alteração motora tão grave, que eu costumo falar para a família: "Se não fizer um tratamento de reabilitação motor também, pode fazer Denver, ABA, Jasper, PRT, pode fazer o tratamento que for, a resposta vai ser módica, vai ser pequena". Agora Uhum. não fico elogiando muito não, que é o seguinte, ela sacaneia a gente. Por quê? Ela vem cá, fica falando essas coisas pra gente e nunca mais tu vê um moleque igual. Chega os meninos andando, chega o menino com alguma alteração motora, a gente já começa a ver. Esses dias eu estava andando de carro com a minha esposa Mais e físico olhei e uma muito menina físico. não, olhei uma menina no ponto de ônibus, a menina sentada em W, tá, aí parou, estava trânsito, a menina sentada em W. Aí a hora que levantou, pezinho virado pra frente, eu falei assim: "Isso, até ó, hiperfrouxidão ligamentar, provavelmente, eu acho que ela é hipotônica". Sacanagem, entendeu? Porque agora eu tô vendo a menina no ponto de ônibus, sentada, não pode nem ficar tronchinha lá de paz. Vou te dizer mais, a Tati, que é a nossa sócia aqui em Sinop, ela foi num parquinho de diversões, encontrou uma criança e ela indicou essa criança para avaliação motora. Eu falei: "Gente, olha A que visão nunca lindo, mais é a acho que eu mesma, né? Até no nunca mais, Me dá acabou, as pessoas sossego, mas vão nem no entender". parquinho. Horror, acaba com a não relogia não, ela acaba com a vida da gente. Isso é As sacanagem. famílias vão agradecer. As crianças são. É isso aí. Porque quando a gente tem esse olhar, eu acho que a gente muda o direcionamento do tratamento. Então eu quero muito que vocês tenham, divulguem a área motora, é É, importante demais, né. é, Mas na área da psiquiatria, eu tenho uma dúvida, me conta. lá vai. Eu sou uma pessoa que tinha muito medo de medicação. Eu tenho um filho com autismo, todo mundo sabe, e era um medo muito grande, porque tem ali um mito muito grande dessa medicação. E eu tinha mães que falavam assim: "Cibele, se você der a medicação, resolve o problema". Uhum. Então a gente tem os 2 lados, a mãe que tem muito medo, a mãe que não gosta de dar e a mãe que acha que vai resolver o problema da criança. Doutora Carolina, tira esse mito, acalma o coração dessas mães, e as mães também que acham que vão resolver todo o problema, conta pra gente, então, o que que a medicação é capaz de ajudar? Assim, medicação específica para o autismo não temos, né, já sabemos disso. Quando que a gente vai pensar numa medicação? Principalmente quando a gente olha para as comorbidades.
né? Então, assim, se é um paciente que tem algum transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, às vezes tem uma ansiedade que não vem sendo controlada dentro das intervenções, alguma alteração de sono importante, convulsão e diversas outras medicações, outras comorbidades. Outros pontos que a gente vai pensar. Então, o paciente está numa intervenção muito boa, adequada, com tempo adequado, com equipe boa, e mesmo assim, ele vem num desenvolvimento, mas sempre, é como se tivesse uma flechinha puxando para baixo. Tem muitos sintomas, às vezes, de uma agitação muito intensa, ou de uma agressividade muito importante. Eu já peguei, assim, crianças que se mordiam muito, batiam a cabeça na parede, né? Ou que às vezes tinham o comportamento de arrancar cabelo, comer, que a gente sabe que tem uma gravidade. Então, que o tratamento muitas vezes ele não flui, porque ele gasta tempo também tendo esse tipo de comportamento. Então, nesses momentos, a gente vai pensar numa medicação. Mas ela não substitui, né, a terapia, Não, né? nunca, nunca. Eu costumo dizer, eu falo isso Essa realmente em parte a gente combinou, consultório. viu, gente? Só pra não Olha, brincar. mas eu costumo dizer muito isso em consultório. Eu faço uma semelhança muito grande do tratamento na psiquiatria com essa cadeira. Isso independente do diagnóstico. Uma poltrona, né? A poltrona ela tem 4 pezinhos, que eu chamo de pilares. Vocês concordam que se eu tiro um desses pezinhos, ela até bambeia, mas ela ainda fica em pé? Isso para eu dizer para vocês que a medicação ela é um pilar importante. Mas para que eu, quando necessário, quando tem uma indicação medicamentosa, né? Mas eu preciso desses outros pilares para que mantenha esse equilíbrio, para que as coisas funcionem. Porque a medicação, ela tampa sintomas, né? Ela, obviamente, melhora muitas questões, sem dúvida, mas se eu não tiver as outras bases que sustentam, isso não se sustenta também há muito tempo, né? Vai vazar por outras Eu questões. costumo falar que a medicação não ensina novos comportamentos. Ela favorece o aprendizado. Exatamente, Então, exatamente. uma pessoa que é ansiosa, a medicação vai ajudar a estabilizar neurobiologicamente para ter menos tendência à ansiedade. Uhum. O risco de ansiedade é menor, mas não é uma cura mágica da De forma ansiedade. alguma, de forma Eu vou ter alguma. eu vou ter que revisar as minhas cadeias de pensamentos disfuncionais, talvez mudar hábitos de vida. É todo um aspecto, né? Por exemplo, chega com depressão. Às vezes eu vou ter que fazer uma ativação comportamental, vou ter que parar de dormir 4 horas da manhã, vou ter que parar de comer mal pra caramba. Sem dúvida. A medicação ajuda? Ajuda, mas só isso não vai resolver. Continuo com um monte de hábito de vida horroroso, eu vou continuar, né? E é Não é frustrante. milagre, não vai ser milagre a Não. Milagre. medicação, E né? aí tem componente genético, Não. componente neurobiológico. Eu não saio de casa, não tomo sol, não faço atividade física, não tenho nenhuma ocupação, não socializo, como mal, durmo mal, fico fechado em casa. Olha, Não tem como, né? Não tem como. medicação não vai resolver E sozinho. do ponto de vista fisiológico, cada organismo responde da medicação de uma forma, né? É. Não dá para você conseguir colocar todos dentro de um mesmo pote e achar que tudo vai ser a mesma resposta, né? Às vezes é essencial, mas principalmente quando a gente fala de autismo, assim, sem dúvida, a base do tratamento são as terapias, né? Seja na psicologia, seja com a físio, seja com a TO, com a fono, aí vai, obviamente, né, do que tem mais a necessidade para aquele paciente, mas faz total diferença. Mas também, às vezes, é necessário, né? Então, E por quando a exemplo, gente entra com a medicação, desculpa, doutora, te cortei. Quando a gente entra com essa medicação, até que a gente faça um ajuste, é normal a mãe voltar para consulta, ter de novo. Mas depois que tá certinho, às vezes elas me perguntam e eu também não sei responder, me ajuda. E aí, preciso ficar voltando? Ela já sabe o remédio que meu filho tá tomando, já deu certo, já adequou a dose. Por que eu tenho que ficar voltando lá, doutora Carolina? Precisa. Precisa. E precisa nas 2 situações, tanto naquele paciente que a gente precisou entrar com a medicação, então, assim, a avaliação regular, ela é importante. Primeiro, para eu entender se aquela medicação tem necessidade de se manter, então, mesmo iniciando uma medicação, a gente sempre vai fazer um plano terapêutico para aquela medicação. 9 meses, 1 ano, né? Então, a gente faz um plano inicial. É claro que isso pode mudar ao longo do curso. E ao longo disso também pode ter a necessidade de ajuste de medicação. A gente sabe que criança, ela tem um metabolismo mais rápido, ela está nesse processo de desenvolvimento, então às vezes a gente também tem que fazer esse ajuste, né? Muitas vezes surgem outras comorbidades que a gente precisa cuidar, não necessariamente a medicamentosa, mas também
e melhorando esse tratamento, né? E sempre ou puxando, tá indo bem nas terapias, mas não tá indo na atividade física, então vamos puxar para cá. A alimentação não tá tão adequada, então a gente vai ajustando da melhor forma em todos os sentidos ali. Sim. Mas tem aquele ponto, beleza, doutora, mas não iniciou a medicação, fez o diagnóstico, eu preciso retornar? Precisa também. Por essa mesma questão, a gente entra nesse processo de acompanhamento junto com toda a equipe, né? Uhum. A partir do momento que o paciente retorna, eu consigo também fazer essa troca, né? Então, tá fluindo na terapia, eu consigo fazer a troca com os terapeutas de como está sendo esse tratamento, a gente precisa intensificar essas terapias, né? Aumentar essa carga horária, ou até mesmo ficar atento às comorbidades que a gente sabe que são enormes, que é bem comum, precisamos cuidar. Outro ponto, que acho que foi até algo que a gente viu hoje, cuidar das famílias, porque É. também não é fácil, né? As próprias famílias podem adoecer nesse percurso, Uhum. ficam cansadas. Então, olhar para essas famílias também eu acho que é importante, É um sabe? momento de muita vulnerabilidade. Eu acho que essa Exatamente. é uma coisa que aconteceu hoje que realmente me marcou bastante para mim. Ainda na família do bebezinho, que a gente, né, fez a avaliação, a gente fica fragilizado. Eu recebi 2 diagnósticos, eu sei como que é, a gente fica muito fragilizado. Estranho seria se não ficasse, Exato. né? E foi interessante que a gente estava ali, né? Minha formação, né? Um doutorado na área da psicologia, tinha uma neuropediatra Neuropediatra. e você, psiquiatra, né? E foi interessante porque a gente estava conversando, falando do diagnóstico, e de repente chegou uma hora que ela deu uma paradinha em todo mundo e falou assim: mas aí, gente, ó, não vamos esquecer de cuidar de vocês, pai e mãe. Nessa hora eu falei assim, pô, eu queria ter pensado nessa, é verdade, isso é importante. Por que eu não pensei em falar isso? Isso é verdade, pô. Agora, é super verdade. Porque interessante, aí eu trago para minha realidade. A mãe dos meninos, quando recebeu o diagnóstico, ela entrou em depressão. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Faca no dente, tratamento, vamos para cima. Só que depois de algum tempo, eu é que dei um down também. Sim. Porque depois que ela melhorou, eu dei uma piorada. Piorada. Porque agora tem alguém para segurar o bastão. Então, essa coisa da gente pensar também nas famílias, eu vejo como algo muitas vezes negligenciado. Eu já tive alguns casos nesse sentido que foram muito emblemáticos para mim. Teve uma família no Canadá que o cara, era um casal, eles receberam o diagnóstico desse menino, bem precoce, 2 anos e 5 meses. Foi muito precoce, sobretudo porque isso foi há uns 10 anos atrás. 2 anos e 5 meses, há 10 anos atrás, era muito precoce mesmo. Ainda é hoje, mas era muitíssimo precoce. E esse casal, ambos eram toxicomanos, hardcore. E quando descobriu o diagnóstico, o pai, não, eu vou cuidar desse menino, não vai ficar crescendo desse jeito. E eu vou cuidar dele. Tentou ajudar a mãe a sair dessa, a mãe não saiu, separou da mãe e assumiu a guarda do filho sozinho e cuidou do tratamento sozinho. E ele trabalhava a boa parte à noite e no final de semana. E aí, esse cara, a gente fez um treino parental, e ele aprendeu a fazer intervenção, ele fazia a intervenção do menino. Só que ficou tão intenso e tão difícil, porque ele tinha que sustentar a casa, fazer a terapia do filho, organizar tudo, já não estava mais, já era monoparental agora. E com o tempo eu fui falando, cara, cuidado, isso vai ficar, né, pesado, puxado, precisa de ajuda. E realmente, depois de algum tempo, foi começando. Assim, eu chegava na casa, a casa já estava ficando mais bagunçada, começando a cheirar cigarro dentro, porque ele estava fumando muito dentro, muito ansioso. E aí os hábitos de vida começaram a ficar mais ruins. Depois de realmente ali, uns 8 meses, ele estava em tratamento da depressão. Porque ficou muito difícil ele puxar sozinho, né? E é uma coisa que a gente esquece. É. Eu acho que até a gente pensar quando chega esse diagnóstico, já pensar em cuidar da família, né? Pensar em orientar essa família. Quantas vezes eu estou atendendo o paciente, já está no meio do caminho, e esse pai pede socorro para mim, Sibeli, preciso falar com você. Me marcou bastante um dos pais. Na clínica, eu deixo tudo filmando e na minha sala tem ali todas as câmeras. E esse pai é um pai mega animado, está sempre conversando. E eu percebi que estava um dia sentado no sofá, 2, 3, 4. E aí eu falei, vem aqui, preciso falar com você. Entra aqui na minha sala. Entrou e eu falei com ele, aconteceu alguma coisa? Tô percebendo que você tá mais triste, tá mais quietinho, tá tudo bem, você tá precisando de ajuda, eu tô aqui para te ajudar. Aí ele falou, não, tô ótimo, não,
impressão sua, acho que eu tô quieta essa semana, tô meio cansada e tal. Passou uns 4, 5 meses, pediram uma reunião comigo. E ele falou: aquele dia você me salvou. Eu estava muito, muito mal. Eu estava me sentindo no fundo do poço e foi muito bom saber que eu tinha você para contar, mesmo eu não tendo te contado. Então, olha quantas coisas passam pela cabeça desses pais ali, às vezes a gente não percebe, né? Então, eu fico muito atenta a esses sinais da família também. Eu acho que a gente tem que ficar ali atento aos sinais da família. E também falar mais sobre a permissão para essas famílias também ter um momento para se divertir, ter um momento para esse pai e essa mãe também sair, não ser culpado de ter um momento para eles fazerem uma atividade física, se cuidar, né? Eu me lembro no recém-diagnóstico, eu engordei 20 quilos, porque eu queria só cuidar do meu filho. Eu achava que a prioridade era aquela e acabou. Eu não precisava mais tomar banho direito, eu não precisava mais secar meu cabelo, eu não precisava fazer mais nada. Com o tempo, eu fui construindo isso para mim, mas eu imagino quantas pessoas vivem isso todo dia. De falar assim, poxa, eu preciso agora dar tudo pro meu filho e não sobrar nem um pouquinho pra gente, sabe? Depois desse diagnóstico dos meninos, eu também engordei 8 quilos, mas aí foi sem vergonha, isso falando que eu preciso comer mesmo. Sempre. Agora eu Mas já a gente... perdi. É mentira, não é nada. Quando a gente para olhar, a gente vê que é isso mesmo. A gente para e fica nessa compulsividade de comer. A única coisa que a gente faz sem culpa é comer. Comendo emoções. Exato. É muito. A gente precisa falar mais sobre isso, sim. É Acho que a gente verdade. precisa pensar um pouco mais, cuidar de quem cuida. Achei muito interessante que a Tati tem um projeto aqui de cuidar de quem cuida. E aí eu fiquei sabendo até pelas meninas, que eu não sabia. Então ela fez, por exemplo, acho que o mês passado veio uma professora de culinária ensinar Olha que essas legal. mães a fazer pratos Que diferentes. legal. Olha Depois da só, outra vez foi uma bonito. sessão de Fez quando era massagem, sala de cabeleireiro. O dia que foi esse, ela foi assim, me chama. O dia que for salão, tá? Tudo. Conta comigo que eu tô aqui. Esse das receitas eu tenho interesse. Tá Pô, vendo? aí, ó. Mas é interessante, o Super momento legal. de parar para essa É legal. família e falar, ó, a gente está olhando para você, a Legal. gente está cuidando. Então, cuidar de quem cuida é importante mesmo. Acho que a gente tem que falar, acho que cada vez mais no consultório médico também, porque eu acho que às vezes, até como terapeuta, não sei se você sente isso, eu sinto. Que às vezes eu falo alguma coisa, aí a pessoa fala assim: ah, não, mas a médica falou que não é isso. E aí a minha tendência é sempre ligar para o médico e falar: olha, queria conversar com você, o que que você acha? Vamos avaliar junto, vem aqui, vem acompanhar, manda a minha avaliação, disponibiliza o tempo ali para. Porque às vezes eu convencendo o médico, mostrando que essa criança realmente precisa, às vezes eu tenho mais sucesso do que eu insistir, não, vamos fazer, né, batendo de frente com essa família. Então, às vezes, a gente vai tentando passar informação mesmo para esse médico que acompanha, né? Então, acho que quando o médico libera essa família, ó, se cuida. Sem dúvida. Eu acho que essa família vai se cuidar. Eu posso. Né, sabendo que é um tratamento muito longo, eles iniciam, que nem a família de hoje, com muito gasto, muito pensando às vezes no financeiro, mas esquece que no meio desse percurso a gente precisa deles, né? A gente precisa deles inteiro. Exato. Quantas vezes assim, pacientes autistas, mas também de outras, né, outros transtornos, que a gente vai cobrando, olha, mas tem que melhorar a atividade física, né, a alimentação, a medicação, tá, tá. Teve uma vez que me marcou muito, foi a cena de uma mãe, assim, deitada na poltrona. E eu olhei para ela e falei assim, essa mãe tá exausta, exausta. E aí eu pedi até que o pai tava com a criança, que se retirasse, ficasse brincando lá na brinquedoteca, e aquele dia eu tirei para conversar com a mãe. Então, me fala um pouquinho. E eu acho que foi tão restaurador, porque as demais consultas, a dinâmica foi mudando. Ela buscou tratamento, né, foi se E encaminhando ajuda. muito. Isso tudo. Então, assim, o menino com muitos sintomas, porque também a visão da mãe, quando você não tá bem, tudo ao redor também se torna mais difícil. A tua visão fica mais, vamos dizer, escurecida, né? Então, é Natural. difícil. E quando a né? gente chega, pensa assim, né? Pensa na área da pediatria. Aham. Vamos voltar para pediatria. Quando a gente dá o diagnóstico, recebeu, essa criança já sabe tudo que ela vai ser tratada. Como é para o pediatra que não foi preparado para Uhum. tratar uma criança com autismo, Sim. receber essa criança nível 3 no seu consultório?
Você buscou o doutor procurou algum recurso além da Carol? Eu tenho um recurso em casa, né? Não, e o pior é que é de verdade. Rodrigo, você não tem o Gente, direito de Exatamente. passar uma criança batida. Exatamente, não posso passar aperto. Imagina as conversas Não, de final de dia lá. Que exatamente. eu tô falando. Você sabe aquele Deixa eu pacientinho, discutir aquele só um caso com você. Não, É não. O assim, pior é é que às assim. vezes não passa nem final do dia, Não, às porque vezes é no os nossos consultório mesmo. consultórios têm uma porta que dá um acesso no outro. Às já vezes abre ele lá. sai. É lá mesmo. Ô, só rapidinho, deixa eu te passar uma informação de um É, caso pra você me ajudar. Ô, Carolina, você tá muito ocupada, vem cá dar uma olhada nessa criança. Já vai junto Mas é também. isso, velho. Realmente isso é uma coisa que sempre me ajudou muito mesmo. Assim, realmente o fato de eu poder ter essa liberdade de discutir os casos com a Carol realmente é algo que me ajuda Uhum. muito mesmo. Uhum. Mas sem dúvida, a maneira. Abordar também? Exato, a abordagem acaba sendo diferente por isso, porque eu acabo conseguindo lidar um pouco mais fácil com Uhum. aquele paciente por saber, talvez, como está sendo a evolução, Uhum. como é que está sendo tratado, como é que está sendo as terapias que estão sendo realizadas. Uhum. Fica um pouco mais fácil, né? Mas sem dúvida alguma Desafiador, é né? desafiador, sem Mas dúvida alguma. isso eu acho que fica o convite para todos os profissionais. Aham. Porque, assim, aqui tem uma relação que também é conjugal e facilita nesse Claro. sentido. É. Mas, hoje, durante a avaliação, foi uma coisa também das avaliações que a gente estava fazendo, foi uma coisa que aconteceu que nós tivemos um momento, né, que a neuropediatra estava acompanhando com a gente, pegou, mas será que tem alguma coisa para fazer um rastreio de paralisia cerebral? E cada um pensando numa coisa, gente, todo mundo Uhum. trazendo coisas para paralisia cerebral. Aí chegou uma hora que ela fez um teste. Eu falei, esse eu não conhecia não, me Uhum. explica isso aí. E aí depois eu tive uma aula sobre, mostrou vídeos e falou por quê, e como que testava, e o que que ela estava olhando e como olhar. Aham. Ou seja, coitado dos moleques, eu vou balançar a mão de todos aqui. Quando eu tiver em dúvida de paralisia cerebral. Mas brincadeiras à parte, isso vai a gente parar de ficar trabalhando sozinho, começar a entrar na Exatamente. sessão dos outros, Exatamente. entender o que o outro faz, aprender com o que o outro está fazendo, é hoje a base de tudo que eu faço. É. Uhum. Tem um monte de coisa que eu faço ali que não tem nada a ver com os estudos iniciais que eu fiz, mas que eu fui aprendendo com outras pessoas e serve para eu fazer algum diagnóstico? Não, Uhum. porque não é a minha área, mas serve para eu saber para quem que eu mando. Exato. É. Então, muitas vezes é assim, ó, eu não sei resolver isso aqui não, mas eu Exatamente. sei quem resolve. Aham. É isso E mesmo. Eu sei mesmo, para quem eu mando. e mesmo quando você, sendo leigo, né, do assunto, Uhum. mas você já e dá aquela introdução para a família, já esclarece, eles já vão mais confortáveis O que com você isso. falou, você vendo a avaliação da Cibele, né? Como enriquece, né, o seu atendimento, né? Pelo fato de você ver a avaliação da filha, né? Eu acho que eu vejo muito psiquiatra me acompanhando, neuro, né? Sempre eles me pedem, até a gente comentou aqui agorinha, a Flávia mesmo tinha entrado em contato. Por quê? Eu acho que normalmente, como a gente já está na área, normalmente a área da medicina que está focada em autismo é mais comum procurar acompanhar Uhum. as nossas sessões. Claro. Mas nunca tive um pediatra que falou, velho, eu quero acompanhar a sua sessão, por isso que eu Ótimo. fiquei curiosa. Né? Mas é. Né? Nunca tive. Eu fico pensando como é a consulta. Eu via com o Dudu, eu já tinha que direcionar, falava, fala assim com ele que ele vai te entender. Faz dessa forma que ele vai subir. Fazendo desse jeito, vai tirar a blusa. Mas eu fico pensando, se fosse outra criança ali que essa mãe não tivesse essa informação, Sim. Uhum. como seria essa consulta, né? Uma criança doente ali que você precisasse de fato, né, fazer. Então, acho que é importante também, né? Verdade. Gente, Ai, o papo tava esse bom. horário chegou ao fim, nós ainda temos mais algumas conversas. Gostaria de agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, o bom humor. O Sim. tempo todo, a gente está aqui o dia inteiro, né? E agora a gente ainda Foi um veio aqui prazer final, enorme brincar, falar de guerreira junto você. com Eu adorei também. então, queria agradecer de verdade. Foi um grande prazer conhecer vocês. Espero Prazer que a é gente todo tenha nosso. outras Prazer todo oportunidades de nosso. se encontrar, de bater papo. Maravilha, prazer todo nosso. A gente que Sem agradece, né? Poder dúvida. aprender com vocês é algo É realmente recíproco. fantástico. É É recíproco. recíproco, total. Enriquecedor para nós. Obrigada, viu, gente? Obrigado. Adorei conhecê-los. Parabéns pelo relatório. Obrigada. Adorei. Preciso de novo enaltecer, porque foi muito bom. É muito difícil ter um relatório bom. Que bom. Obrigada, gente. Como é que a gente acha vocês nas redes sociais? Tá. Então, pessoal, só para antes da gente encerrar, como é que a gente acha vocês nas redes sociais? Como é que eu acho vocês? Tem rede social? Não. Ela lota, né? Tem Tem. Tem. Não tô tão profissional Eu queria agora, porque eu tô com uma bebê pequena e as últimas vezes, o último ano foi mais de fotos, mas vou voltar para os conteúdos bem produtivos. Legal. Mas o meu é @ DRA Salvador e Carol. E o meu para me encontrar é @Rodrigo Batista Pediatra.
Facinho de achar. Ele gosta, viu, gente? Sigam que ele dá informação e vai falar agora Vou mais bastante de seguir. informação autismo, legal lá. né? Muito Vou legal. seguir, vou seguir. Maravilha. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê na próxima conversa. Até Até mais. mais, Até gente. mais. Até mais, tchau, tchau. Ah,